Shalom! Estamos dando início a mais uma aula, mais um momento juntos, mais um momento para compartilharmos saberes, mais um momento para expormos assuntos dentro do contexto teológico ou de assuntos e disciplinas que se relacionam no contexto transdisciplinar e interdisciplinar com a teologia. Você está aqui no canal A Rota da Teologia. Nós hoje vamos falar e vamos repetir um pouco sobre três termos: ética, certo? Ethos e oikos. Quando nós pensamos em ética, nós estamos pensando em a ciência do comportamento, aquela que estuda o comportamento, a moral, o conduzir do intelecto em forma de comportamento, de procedimento, de atitude, de ações que refletem quem sou e como eu estou e como eu procedo enquanto ser, enquanto pessoa que interage, participa e tem uma representatividade em sociedade. Já ethos, ela faz parte do identitário. Seria referente à sua identidade no aspecto intrínseco, íntimo do ser. E ela tem uma aplicabilidade mais ontológica, do conhecimento do ser no seu sentido interior. Agora, o oikos tem o sentido de casa, de a forma como essa pessoa está sendo gerada e convive e habita e se manifesta dentro do seu lar. Nós temos muitas das vezes dificuldades em compreender a amplitude, a dimensão da teologia moral. Mas a teologia moral justamente é nada mais, nada menos do que o estudo teológico sobre todos os elementos produzidores ou que proporcionam ou que indicam ou que conduzem a formação e condução e mensuração e aplicabilidade da moral. A moral dentro do ser humano como o elemento propulsor do seu caráter, da sua participação e interação coletiva, né? Saindo do uno para o diverso. E nessa multiplicidade, diversidade, é que vai manifestando a sua ética, que é preciso manifestar e propor e apresentar os seus valores, os seus conceitos, que são norteadores dos seus atos, das suas reações e manifestações e até verbalizações. Algo que é um grande desafio para a teologia moral nos dias de hoje é justamente compreender a dimensão desses três termos dentro do contexto pessoal do ser. E eu aqui fico analisando e tirando alguns pensamentos até que subtraídos são vamos assim, do pensamento e da proposta de Antônio Moser com seu livro Teologia Moral, justamente quando ele diz que a ética é como uma palavra dita constantemente que ora surge da boca dos que esbravejam contra a decadência dos costumes e ora da boca daqueles que tentam apresentar projetos de realização para a vida pessoal e social. A ética, então, ela é aquela promovedora do bem-estar, a promovedora de uma instabilidade, a promovedora
de um comportamento em que as pessoas verão naquele ser elementos que identificam que ele tem boas atitudes, que ele é bem situado, que ele sabe se inteirar, se comunicar, se posicionar, que ele é promovedor de passividade, que não vai gerar conflitos sociais, porque as suas atitudes são atitudes coalizadoras e são atitudes que vinculam e expressam uma serenidade, porque seus atos são atos pautados em prudência, e uma prudência oriunda de uma sabedoria e uma sabedoria empírica. Agora, se formos atentar para o ethos, que é o seu identidade, a sua identidade, o que ele tem no seu interior, aí vamos analisar questões ontológicas do ser, as questões que compõem toda a sua forma de pensar, de olhar, de perceber, de se comunicar, não é? Os gregos na antiguidade da Grécia, na Grécia Antiga, eles até falavam do ethos com grande referência por perceberem que deste ethos havia um mistério nunca inteiramente desvelado. Ou seja, o ser nunca, em todas as suas formas de ações e interações, ele se manifesta por inteiro. Ele aplica a sua ação, a sua reação comportamental parcialmente, sempre deixando algo encoberto, como um mistério a ser revelado, o seu mistério interior. E esse ethos, que é justamente o sinônimo de humano, o sinônimo de material, de físico, de metafísico, que é justamente o plano ontológico, a ética faz o plano histórico-cultural, ela promove as reações dentro do contexto histórico, cultural, social, político e religioso. E o ético? E o ethos? O ethos é aquele que é vamos assim, a raiz, o germe, a semente desse ser que o seu comportamento é pautado em resultado de ações éticas. Mas essas ações éticas nascem no ethos, no seu interior, na sua identificação pessoal, no seu pensamento, no seu projetar, no seu vivenciar, no seu olhar, no seu analisar. E algo ainda muito mais complexo e ainda muito mais extenso é que esse ethos ele é fruto, é resultado de algumas questões pertinentes ao oikos, a como é gerada a sua educação, como a sua formação familiar é produzida, quais são os valores que contraiu e que contrai no dia a dia, no seu convívio dentro dessa sociedade ou núcleo social que é o mapeador de uma sociedade, que é a família, a célula de uma sociedade. E aí nós vemos que esse oikos é o responsável, a casa, a habitação, o seu habitat é o responsável para compor o ethos do ser. E esse ethos composto, formado, vai então refletir a ética dentro das suas atitudes e das suas manifestações, das suas interações, da sua cosmovisão e das suas percepções, oriundas de sua cosmovisão sensorial, não é? Sensorial e auditiva, sensorial e no sentido de sentir, visualizar, mas também auditiva porque ouve, porque capta,
e o que ouve capta muitas vezes, vai gerando as manifestações e os seus procedimentos éticos. E é algo que está dentro do contexto antropológico do ser, da sua formação como ser, como antropo, como homem, como fruto de uma realidade humana, mas também dentro de um contexto não só social, mas dentro de um contexto que envolve o aspecto filosófico, o aspecto psicológico, filosófico no sentido do seu pensamento, das suas reflexões, e psicológico dentro das suas questões mais intrínsecas e profundas do ser, pertinente à sua psique, à sua alma, às suas emotividades, às suas realidades interiores, não é? E algo ainda muito que podemos ir à frente, pensar e refletir, que nós hoje temos a palavra moral no contexto da nossa sociedade com uma palavra desmoralizada, uma palavra não credenciada com o verdadeiro fator propulsor que está dentro dela. Porque hoje a moral está perdendo a sua identificação, o seu teor de validade perante muitos guetos, perante muitas sociedades, perante muitos grupos, perante muitas realidades do povo social e do contexto social em que nós vivemos. E aí, se vamos analisar, muitos estudos hoje são efetuados no decorrer dessas últimas décadas que nós estamos vivendo, que eu considero como décadas que estão se dissolvendo a moralidade humana, com a proposta de uma teologia que visualize o comportamento, a medida social, o padrão social a que as pessoas devem ter e cumprir e desenvolver e empreender em suas vitalizações, realizações e comunicações, em seus procedimentos. Não é? E nesse aspecto de moral, de comportamento, de procedimento, aí nós vamos olhar até questões pertinentes à vida que nós temos que pensar a partir da espiritualidade, da religião, da religiosidade, do compromisso com Deus. E olhando que Jesus Cristo, quando diz que veio para cumprir o reino e veio para implantar o reino, esse reino tem um duplo sentido. Reino no aspecto futurístico, escatológico, mas reino no aspecto ético, presente, no sentido de padrão, de procedimento que Cristo tinha e tem por propósito a ser cumprido pelos que abraçassem, envolvessem e absorvessem o reino. Que seriam os elementos, os estatutos, os propulsores padrões propostos para aqueles que quisessem estar adequados ao reino. E aí o reino vive entre uma tensão entre o já e o ainda não, entre o hoje e o amanhã, entre o que já está se cumprindo com a teologia efetivada e com a teologia que vai se efetivar, que vai se cumprir o escatom. E aí que nós temos que ver que é esse o sentido mais pertinente, mais real, mais vivencial, mais processual da ética que nós temos que adequar, cumprir, desenvolver e proceder no nosso interagir, no nosso ser enquanto ethos, no nosso ser enquanto relacionado ao coletivo, mas também no singular do oikos, no gerador do oikos, no conviver do oikos, olhando e apontando para a ética como a mapeadora da nossa convivência e pertinência e interação social como resultado de uma composição do ethos e de uma gestação do ethos no oikos. É isso que nós temos que pensar enquanto estamos analisando a complexidade e efetividade de uma teologia moral nesse mundo odierno, nessa
nessa contemporaneidade, nesse odierno mundo social complexo, mundo social dissolvido de valores, que precisamos resgatar algumas ações e pertinências de nossa convivência social, de nosso proceder ético, de nosso olhar ético e da nossa cosmovisão comportamental, a fim de que o ethos resplandeça paz, serenidade, tranquilidade, esperança, convivência, segurança, fidelidade, padrões que precisam ser resgatados e que são elementos propulsores de uma ética que começa no oikos e se efetiva no social. Era o que tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia.